Bom, todo mundo já aqueceu já, enquanto a galera tava chegando aí. Essa música é para aquecimento, viu, galera? Vamos continuar aqui, então. Vamos para o nosso slide aqui. Pergunta aqui, o efeito devolutivo consiste no envio do recurso para a instância superior? Não. O efeito devolutivo, pessoal, eu vou devolver ou eu vou transferir, tá, para a instância superior o conhecimento daquela matéria. Não é o envio do recurso, tá? É transferir o conhecimento da matéria. Aquela matéria que eu estou trabalhando lá na primeira instância, ou enfim, num tribunal, eu vou transferir o conhecimento dela para o outro, né? Aquilo que uma apreciou aqui vai ser apreciado pelo outro tribunal. O conhecimento seria para analisar? Exatamente, Adriane. Tá? O conhecimento é a possibilidade de análise dessa matéria. E vocês vão ver que não é 100% que vai para o tribunal. Tá? Então, vamos ver. Se não ficar bem claro aí, vocês vão falando aí que a gente vai... a gente vai aparando aí, tá bom, pessoal? Tá? Então, efeito devolutivo é a aptidão do recurso de devolver no sentido de transferir. Tem mais gente chegando aqui. No sentido de transferir para o tribunal, beleza? Eu dei uma aumentadinha aqui, não sei se faz diferença para vocês aí, tá bom? Bom, se melhorou, legal. Então, vamos lá. Todo recurso tem efeito devolutivo? Sim, todo recurso tem efeito devolutivo. Ah, beleza, Mariana. Beleza, Mariana, Carlinho, legal. Vamos lá. Bom, vocês se lembram, pessoal, da petição inicial? Vocês se lembram quando você ingressa com uma ação que você delimita a matéria? Ou seja, se eu tenho um problema lá, vamos supor lá um problema que me dê a possibilidade de pedir uma ação de indenização por dano moral, material e um dano estético, por exemplo. Mas eu não peço estético, eu peço só o moral e o material. Eu vou poder discutir dano estético nesse processo? Não. Por quê, galera? Porque eu não pedi, tá? Se tiver dentro do prazo prescricional, eu posso até ingressar com uma outra ação pedindo um dano estético. Beleza? Aí o que o juiz vai fazer? Vai juntar as ações, porque eu tenho a mesma causa de pedir. Galera, mas eu delimito a minha ação. Ora, eu posso ingressar com uma ação e ter um direito a um dano material e dano moral e só pedir o dano moral. Por quê? Porque eu não tenho interesse no material. Não é assim? Quando a gente faz uma petição inicial, a gente não delimita um tema, galera. Da mesma forma, quando eu faço um recurso, eu delimito a matéria que vai ser julgada. É o mesmo princípio, tá? É a mesma situação. Eu tenho uma iniciativa da parte, ela ingressa com uma ação pedindo X. Quando eu ingresso com um recurso, eu também vou pedir X. Pode ser que esse recurso envolva todos aqueles pedidos da minha inicial e pode ser que não envolva, ok? É o chamado princípio dispositivo ou princípio da demanda. Bom, eu falei para vocês em juízo a quo e juízo ad quem. Estava até no slide passado lá, eu acabei não colocando. Então, eu tenho o juízo... Vamos lá. Eu tenho juízo a quo. O que é o juízo a quo, galera? É aquele que prolatou a decisão que eu estou atacando. Ele é o juízo a quo, né? Então, numa sentença, quem deu a sentença foi um juízo de primeira instância, que está aí na vara civil de Paranavaí. Então, ele é o juízo a quo. E esse processo, ele vai seguir para uma segunda instância, ele vai para o Tribunal de Justiça. Então, eu tenho o juízo ad quem, que é o órgão do judiciário que vai julgar, que pode ser o Tribunal de Justiça, pode ser um Tribunal Regional Federal, pode ser o STJ, pode ser o Supremo Tribunal Federal. Então, sempre aquele que prolatou a decisão é o juízo a quo e aquele que vai julgar é o juízo ad quem, tá?
Eu coloquei aqui no chat essa definição para vocês, beleza? Então, olha só. Quem é o destinatário do recurso? Só vai poder julgar o que o recorrente tiver requerido. Então, eu vou transferir ao tribunal apenas a matéria que eu, recorrente, entendo correto, aquilo que eu entendo cabível. Eu preciso necessariamente pedir tudo, ou quando eu faço um recurso, eu tenho lá, imagine uma petição inicial, galera, que você tenha 5 teses, tá? Eu tenho 5 problemas na minha petição inicial, 5 pedidos. E vamos supor lá que o juiz ele não me dê todos os pedidos. Eu tenho lá um dano moral, um dano estético, um dano patrimonial, eu tenho um monte de dano ali. E o juiz ele entende que eu teria direito apenas ao dano patrimonial. Eu falo, olha, ele me dá uma sentença dizendo que eu só tenho direito ao dano patrimonial, e eu falo, não, mas eu tenho direito ao dano, no mínimo, dano moral. Eu preciso fazer um recurso com todas as teses, ou eu posso fazer um recurso só questionando o dano moral? Eu posso fazer um recurso só questionando o dano moral, galera. Tá? Então, eu estou transferindo para o tribunal o julgamento especificamente dessa parte de dano moral. Tá? Então, é a devolução no sentido de transferir ao tribunal o objeto do conhecimento do juízo de primeiro grau, ou transferindo ao STJ o objeto do conhecimento do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Até aqui vocês estão entendendo, galera? Ficou claro aí? Eu já não me lembro lá, alguém tinha perguntado aí especificamente sobre esse efeito. Está ficando claro, pessoal? Vocês estão acompanhando? O que é devolutivo no sentido de transferir o julgamento, transferir o poder de julgar aquela matéria específica. Isso é o efeito devolutivo. Tudo que está no... pois é, Adriana, a nomenclatura tem alguns autores aí que já falam. Por que devolutivo e não falar um outro efeito que seja lá um efeito de transferência mesmo? Né? Mas colocaram devolutivo lá e vai como devolutivo. Mas toda vez que você ler devolutivo, entenda na sua cabeça transferir. Transferir. Devolver igual transferir. Ok? Bom, tudo que está no primeiro grau vai ser submetido ao tribunal? Não, nem tudo que está. É aquilo que eu falei para vocês, eu tenho 5 teses, eu posso, o juiz me deu uma, perdi 4, tá? Numa sentença, eu posso recorrer de uma só. Eu falo, ó, cara, quer saber, essas outras aqui, realmente, eu acho que o tribunal também não vai me dar, isso aqui é uma matéria controversa, então eu não vou recorrer dessa daqui, eu vou recorrer apenas do dano moral. Tá? Então, daquelas 5, eu já ganhei o patrimonial e eu saio com o dano, eu saio apenas pedindo o dano moral. Porque, galera, o segundo grau, ele não a gente não pode ver ele como uma instância revisora, tá? Ele só vai, ele vai ficar adstrito àquilo que você está dizendo para ele. Eu não estou renovando todo o procedimento de primeiro grau. É isso que eu quero que vocês entendam, que um recurso, pessoal, ele vai apenas ter um condão de revisão daquilo que foi decidido. Não é porque eu faço um recurso que eu estou mandando todo aquele procedimento para ser julgado, fazer tudo de novo no tribunal. Não é isso, galera, tá? Eu não estou renovando esse procedimento lá no tribunal, tá? Então, ele só vai julgar aquilo que eu estou pedindo para ele julgar, beleza? Então, uma definição aqui que remessa, tá? Esse efeito esse efeito devolutivo é a remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário. Por que do mesmo órgão judiciário? Porque eu tenho alguns recursos que são julgados justamente por aquele que deu a decisão que eu estou atacando, tá? Que são os recursos de embargos de declaração e de agravo interno. Então, tanto no embargo de declaração quanto no agravo interno, eu tenho juízo a quo sendo o mesmo do juízo a de quem, ok?
A gente vai ver os recursos em espécie, galera, mas os embargos de declaração volta para o próprio juiz ou para o tribunal que deu a decisão. É ele mesmo que vai julgar o recurso, tá? Então, eu tenho juízo a qual e juízo a de quem, sendo aí as mesmas pessoas num recurso, beleza? Então, eu posso dizer aí que esse efeito devolutivo é a remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão da matéria julgada e impugnada. Professor, e aquilo que não foi julgado? Tá, deixa eu só fazer um pause aqui e responder a Adriane. Só no caso de embargos e agravo? Só no caso de embargos de declaração e agravo interno. Porque o agravo de instrumento são juízos diferentes, são órgãos diferentes, tá? Então, eu tenho juízo a qual e juízo a de quem, eles são os mesmos, né? É o mesmo órgão. No caso de embargos de declaração e de agravo interno, beleza? Bom, então vamos lá. Beleza, olha só. Remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão. Do mesmo, no caso de embargos de declaração e de agravo interno, ou de outro órgão, no caso de apelação, agravo de instrumento, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Aí é outro órgão que vai ser julgado. Da matéria julgada e impugnada. Em primeiro lugar, pessoal, a matéria tem que ter sido julgada. É aquilo que eu já dei esse exemplo para vocês e vou dar outras vezes, que é quando o juiz diz o seguinte: ele começa o despacho dele, você pede lá uma tutela antecipada, por exemplo, uma tutela de urgência, e ele começa o despacho dele dizendo o seguinte: deixo de apreciar. Deixo de apreciar significa que não tem conteúdo decisório. Cabe recurso? Não, porque eu não tenho o que devolver, o que transferir para o tribunal. Tá? O tribunal não pode tomar essa decisão porque ela é da competência do juízo de primeira instância. Então, eu não tenho matéria para ser devolvida ao tribunal, galera. Ok? Então, vamos lá. Ó. Remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão da matéria julgada. Beleza? Então, quando o juiz, o desembargador, ele começa lá com aquela famosa deixo de apreciar, eu não tenho matéria julgada. E, em segundo lugar, julgada e impugnada. Eu tenho que impugnar aquele julgamento. O juiz pode ter indeferido 5 pedidos meus, eu posso recorrer apenas de 2. Então, esse efeito eu vou transferir para o tribunal o conhecimento da matéria que foi julgada. Professor, é aquilo que não foi objeto de apreciação pelo juiz. Eu tenho 10 pedidos, mas na sentença ele só julgou 7. Então, você faz embargos de declaração para ele julgar o resto. Ok? E aquilo que foi impugnado. Impugnado, pessoal, aquilo que foi recorrido. Ok? Então, a matéria que foi julgada e aquela que foi objeto de recurso para o tribunal. Até aqui alguma dúvida? Eu não preciso recorrer de tudo, tá? Então, esse efeito ele tem a ver com a matéria que foi julgada e com a parte que eu impugnei. Eu posso impugnar no todo ou em parte. Beleza até aqui? Beleza? Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, olha só, mais um slide aqui. Deriva dessa última frase aí que a gente acabou de estudar o seguinte: o tribunal, o órgão ad quem, que pode ser o próprio juízo, enfim, o órgão ad quem, ele deverá observar os limites do recurso. Vocês se lembram, pessoal, de um princípio que a gente estudou, que é o princípio da proibição da reformatio impejus? Ou seja, eu não posso reformar para piorar aquela decisão? Como que funciona aquele princípio? Notadamente, aquele princípio tem a ver com a apelação. Tá? O juiz dá uma sentença, você tem 5 teses. Você ganhou 2 teses. Tá? Ou vamos, para a gente facilitar aqui, tá? Vamos usar o exemplo lá para a gente facilitar aqui. Você tem 2 teses só. Você tem dano moral e material. Beleza? Então, vamos trabalhar com 2. O juiz na sentença, ele te deu. Tá? Você ganhou o dano material, mas ele não te deu o dano moral. E você recorre somente em relação ao dano moral.
e a outra parte não recorre. Então, o que eu transferi para o tribunal? Eu transferi, ou seja, através desse efeito que a gente está estudando, eu devolvi ou transferi para o tribunal apenas o conhecimento da matéria relativo a... eu tinha uma que era apenas ao dano moral, porque o dano material ele me deu. É, isso mesmo. Olha só. Então, o que o tribunal ele vai falar especificamente? Somente sobre dano moral. Porque o dano material eu já ganhei, então dano material eu não tenho interesse recursal. Tá? A outra parte ficou quietinha. Então, ele só vai falar sobre dano moral. Pode acontecer de chegar lá no tribunal e o tribunal dizer o seguinte, cara, eu entendo que ele não tem dano moral, mas além disso, eu entendo que nem o dano patrimonial ele não tem. Mas ele pode reformar e tirar, sendo que só eu recorri? Não, porque só subiu para ele falar sobre dano moral. Tá? Então, é o princípio da proibição da reformácio inversa. Ele não pode piorar a minha situação se só eu recorri. Beleza? Agora, se o outro recorre, então eu tenho, de acordo lá com os elementos, as condições recursais, eu posso recorrer apenas em relação ao dano moral, porque o dano material eu ganhei. Eu não tenho interesse recursal. A outra parte, a que perdeu o dano material e ganhou o moral, ela tem o inverso. Ela tem interesse em recorrer em relação ao dano material, que foi o que eu ganhei, mas não tem interesse em recorrer ao dano moral. Mas se as duas partes recorrem, uma pelo dano moral, outra pelo dano material, eu devolvi ao tribunal 100% da matéria. Aí ele pode fazer o que ele quiser, tá? Aí ele pode dar tudo, pode não dar nada, pode zerar, pode deixar do jeito que tá, pode inverter, beleza? Mas eu quero que vocês entendam que o limite do recurso, aquilo que eu colocar no recurso, vai servir como limite para aquele que vai julgar. Ele não pode sair desses limites, pessoal, a menos que seja uma matéria de ordem pública, beleza? Do tipo prescrição. Fora isso daí, ele não tem como sair desse limite, beleza? Estão entendendo, pessoal? Então, vamos lá. Professor, fiquei com uma dúvida. Pode falar. O efeito devolutivo, quando você falou que existem recursos que o próprio tribunal que deu a sentença, ele vai rever esse recurso, né? O próprio órgão, que pode ser esse efeito, pode ser tanto o juiz quanto o tribunal. Uhum. Mas, nesse caso, vai acontecer o efeito devolutivo porque é ele mesmo que vai rever? Sim. Efeito devolutivo tem todos os recursos. Então, mas ele vai devolver para ele mesmo? Exatamente. Transfere para ele mesmo. Pessoal, olha só. Quando o juiz ele dá uma sentença, ele não pode mais falar naquele processo. Ele não tem mais o que fazer dentro daquele processo. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode ir lá e falar assim, não, peraí, eu publiquei a sentença e voluntariamente falar, errei, peraí, deixa eu voltar atrás. Ou eu faço um recurso de apelação e mando isso para o tribunal, que agora é quem tem competência para alterar aquilo que o juiz fez, ou eu faço embargos de declaração, que daí volta para esse juiz a possibilidade, ou seja, eu devolvo para ele, eu transfiro novamente para ele a possibilidade de falar na sentença. Porque, a rigor, dada a sentença, pessoal, ele não vai fazer mais nada nos autos. Então, eu transfiro de novo para ele. Tá? Mas eu preciso de um recurso para fazer essa provocação. Por quê, galera? Porque ele não tem mais o que ele possa fazer, porque ele já encerrou o trabalho dele ali. Tá? Com a sentença terminativa, ele encerra o trabalho dele dentro daquele processo. Então, quando eu faço o embargo de declaração, eu devolvo para ele a possibilidade dele falar naquilo que ele já fez. Então, o efeito devolutivo, ele é comum a todos os recursos. Todos, viu? Bom, então vamos lá. Se o recurso é parcial, o tribunal não pode ir além daquilo que é objeto da pretensão recursal. Se no meu recurso eu só estou pedindo dano moral e ninguém mais recorreu, galera, o tribunal só pode falar em dano moral. Se eu tenho 5 teses, tá? Perdi todas.
eu recorri só de dano moral e a outra parte recorreu só de dano material, as outras 3 teses vão ficar perdidas, porque ninguém se manifestou sobre elas. Entenderam? Assim como na petição inicial você delimita aquilo que o juiz vai julgar, no recurso eu delimito aquilo que o julgador, enfim, que o tribunal, que o órgão há de quem vai julgar também. Ok? Não é porque eu faço uma apelação que tudo aquilo que está dentro do processo pode ser julgado pelo tribunal. Só vai ser julgado aquilo que o tribunal for provocado, galera, tá? É o princípio da inércia do judiciário. O tribunal só vai julgar aquilo que foi impugnado através de um recurso, tá? No caso da sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Beleza até aqui, galera? Beleza? Muito mole, né? Extensão do efeito devolutivo, tá? Então, quando você vai a juízo, você estabelece qual é o tamanho da sua ação. Quando você vai no tribunal, quando você vai fazer um recurso, você também estabelece qual é o tamanho da matéria que o tribunal tem a possibilidade de recorrer, tá? Ele não pode fazer o que ele quer nos autos, ele tem que fazer aquilo que está restrito a ele fazer. Essa restrição ela é dada pelo recurso, pessoal. Beleza? Então, você tem que indicar qual das pretensões que você quer que seja reexaminada. Aí eu volto em outro princípio que a gente estudou, que é o princípio da dialeticidade. Que você tem que dizer por A mais B o que você quer que seja alterado. Eu não posso ir lá e dizer, ó, eu quero que muda. Não, eu tenho que ir além. Eu tenho que explicar o que eu quero que mude, tá? Então tem a ver aí com o princípio da dialeticidade. Qual pretensão que eu estou lidando nesse processo? Não é porque eu fiz um recurso que todas as pretensões vão ser levadas ao conhecimento do tribunal. Eu posso levar todas as pretensões, tá? Mas eu posso levar apenas uma parte, pequena ou grande, seja lá qual for, beleza? Então a parte sucumbente ela pode levar todas ou apenas algumas das pretensões da inicial. Se o recurso for parcial, tá? Eu fiz um recurso não de todas as partes, apenas de uma parte do processo. Então, se o recurso for parcial, o tribunal ele só tem a possibilidade de examinar aquela parte que foi impugnada, tá? Especificamente aquelas partes. Beleza, galera? Se eu impugnar uma, é uma que o tribunal vai fazer. Se eu impugnar 3, é somente 3. Ok? Olha só, o que está escrito ali no artigo 1013 do CPC. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tá? Então, aqui a gente tem, no CPC, o artigo 1013, ele é um exemplo bem claro, pessoal, do que é o efeito devolutivo, tá? É você levar ao tribunal, é a devolução, tá? A apelação devolverá no sentido de transferir, tá? Ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. E somente ela, somente a matéria que for impugnada. Galera, nada mais. Beleza? Até aqui, tranquilo? Tudo certo? Vamos lá, vamos antes de passar para o próximo efeito aqui, galera, vamos abrir o departamento de dúvidas aqui, se existe alguma situação, ficou alguma coisa para trás, se ficou entendido, tá? Todo mundo aí quem fez pergunta aí para trás aí, vamos ver se ficou tudo certo. Tá? A primeira coisa, esse efeito se aplica a todos os recursos, mesmo aqueles recursos que é para o próprio juízo, tá? Que prolatou a decisão. Aí você vai falar assim, olha, mas como é que eu faço um recurso para ele mesmo? Pessoal, esse tipo de recurso, que é o agravo interno e o embargo de declaração, o embargo de declaração, em regra, ele não vai alterar a decisão toda, ele vai simplesmente aclarar essa decisão, tá? Ou seja, ele vai aparar arestas, por isso que é ele mesmo que tem que fazer. Professor, você pode citar os efeitos que foram citados até o momento,
Ora, até o momento eu citei o efeito devolutivo, que é aquele que a gente está trabalhando agora, e o outro efeito que eu citei ali foi o efeito obstativo. Tá? Então foram esses dois efeitos aí. Obrigado, Adriane, tá? Que a gente trabalhou até agora. Tá? O próximo efeito vai ser o efeito suspensivo. Tá? Mas beleza até aqui? Você tinha perguntado, tá? Que tinha ficado uma dúvida. Ficou bem entendido o efeito devolutivo? Tá? Pessoal, o que vocês têm que ter em mente é assim, devolução é igual transferência, beleza? Mas o legislador preferiu usar esse termo, então a gente vai com ele também, né? Ele fez isso justamente para complicar a vida de vocês, tá? Ele falou, não, aquela galera lá na FATES, lá eu vou fazer eu vou criar um problema para eles resolverem, tá bom? Ficou claro? Então, beleza, pessoal. Esse efeito é muito comum e tem em todos os recursos, mas ele tem um limite, tá? A gente vai passando o tempo, a gente acaba achando que aquilo lá, que o tribunal pode conhecer de tudo. Não é assim. O tribunal só vai conhecer daquilo que você provocá-lo, ok? Vamos para o próximo efeito, que é o efeito suspensivo, tá? Galera, efeito suspensivo. Efeito suspensivo, tem muita gente que acha o seguinte, eu fiz um recurso, isso já me aconteceu algumas vezes. O colega chega lá, você fala, não, cara, tô com problema assim, assado, tá tomando café lá na sala do OAB. Tô com problema assim, assado, eu fui lá e fiz um recurso só para parar o processo. Aí eu pergunto pro cidadão, cara, mas esse recurso que você fez, será que vai parar o processo? Claro que vai. A regra geral, pessoal, é que os recursos não tenham efeito suspensivo. Tá? Por quê? Porque toda vez que eu vou lá e eu mando um recurso no processo, o primeiro efeito é o obstativo. Eu jogo para frente a coisa julgada. Só que é o seguinte, pessoal, aquela decisão que eu estou atacando, se ela não tiver efeito suspensivo, eu posso ir cumprindo ela, mesmo na pendência do julgamento do recurso. Ele não vai fazer coisa julgada, mas eu posso ir cumprindo essa decisão, porque aquele recurso que eu fiz, ele não segura essa decisão, tá? Tem mais 10 minutinhos aqui, eu vou ter que fazer mais uma aula, tá? Depois eu passo o link para vocês. O efeito suspensivo é aquele de impedir a produção do efeito do provimento que eu estou atacando. Por exemplo, tá? Vamos lá. Numa ação, o cara foi lá, deu uma ralada no carro de vocês. Você ingressa com uma ação contra o cidadão e aí o juiz dá uma sentença. E ele condena essa pessoa a pagar lá R$1.000 lá, tá? Que é a pintura lá do seu para-choque. Ele condena esse cidadão a pagar R$1.000. O recurso que ele vai fazer chama-se apelação. Vamos supor que ou apelação, se for na justiça comum, ou o recurso, que não tem nome, é só recurso. Tá? Não é recurso inominado, não. Se for inominado, você já está dando nome para ele. É o recurso da Lei 9.099. Se ele protocola essa apelação na vara civil ou esse recurso lá no juizado, tanto um quanto o outro tem efeito suspensivo, ou seja, até que esse recurso seja julgado, ele não precisa pagar os R$1.000. Tá? Então, esse efeito suspensivo é o de você suspender o efeito daquela decisão que você está atacando. Né? Eu estou atacando uma decisão, obviamente, por princípio do duplo grau, aquela coisa toda, porque eu não acho justo. Ora, se existe a possibilidade de alterar totalmente essa decisão, por que eu já vou cumprindo ela? Tá? Então, a apelação ela tem, por regra, efeito suspensivo. Tá? Ou seja, enquanto não for julgada a apelação, não está valendo aquela decisão. Ok? Tem tem as suas exceções que já eu chego lá. Tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam por efeito suspensivo, e ele não se confunde, galera, com efeito obstativo. Trânsito em julgado, eu joguei para frente. Efeito suspensivo
essa decisão que eu estou atacando não vai ter efeito, tá? Eu tiro o efeito dela, eu não vou cumprir essa decisão. Por quê? Porque o recurso que eu interpus tem um efeito suspensivo. A regra geral dos recursos é não ter, ok? Mas vamos lá. Professor, não entendi. Vamos lá. Samira, é assim. Pode perguntar, perdão. Eu não entendi assim, porque se não transitou em julgado ainda, porque se você fez um recurso, porque não transitou, por que que não vai cortar o efeito? Não, por que que já está fazendo efeito a sentença, se ele ainda tem a chance de fazer um recurso? Olha só. Na sentença, a sentença ela já tem o efeito suspensivo direto. Então, quando você interpõe um recurso de apelação, você tem o efeito obstativo, não vai transitar em julgado, e você tem o efeito suspensivo. Aquela condenação não vai ser cumprida ainda. Agora, vamos partir para uma outra circunstância aqui. Olha só. Você ingressa com uma revisional de alimentos e você pede a tutela de urgência, né? O seu cliente não pode mais pagar 10 mil reais, ele só pode pagar 2 mil reais. Então, eu não posso esperar até o fim do processo. O juiz, vamos supor que ele indefira essa tutela que eu estou pedindo. Continuo pagando, continuo pagando lá os 10 mil reais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um recurso que chama-se agravo de instrumento. Vou mandar isso para o tribunal. Esse recurso ele tem efeito obstativo? Tem, apesar de ser uma decisão provisória, tem efeito obstativo. Agora, essa decisão que o juiz ele deu já, ela já tem efeito? Sim, ela já tem efeito. O que eu quero é obstar o efeito dela. Tá? Então, isso funciona. Eu dei o exemplo dos alimentos. Ou qualquer, na verdade, qualquer decisão que você tenha, que você não quer que ela passe a vigorar a partir de agora, tá? Então, eu faço esse recurso. Se ele tiver efeito suspensivo, vamos colocar um outro exemplo aqui, para ficar bem claro para vocês. Você está lá numa ação, essa ação é uma execução de alimentos. Então, estão executando o teu cliente. Aí o juiz vai lá e manda expedir o mandado de prisão dele. O juiz manda expedir o mandado de prisão. Você vai e faz um recurso que não tem efeito suspensivo. Você faz embargos de declaração. Embargos de declaração, via de regra, não tem efeito suspensivo. E aí você vai lá, protocola o teu recurso e fala, bom, agora o juiz vai ter que julgar esse recurso aqui, enquanto isso meu cliente não pode ser preso. Esse recurso, Samira, ele não segura o efeito dessa decisão do juiz que mandou prender o teu cliente. Então, mesmo na pendência dos embargos de declaração, a serventia lá, a secretaria, ela vai expedir o mandado de prisão e vai pôr no sistema. Aí teu cliente vai lá, te liga, fala, tô preso. Você fala, ué, mas como se eu fiz um recurso? Esse recurso que você fez, ele não tem o condão, ele não tem a possibilidade de suspender o efeito daquela decisão que ele teve. Não sei se agora ficou mais claro, né? Ou seja, o processo ele pode continuar tramitando mesmo na pendência de um recurso. Por quê? Porque esse recurso não tem efeito suspensivo. Ok? Agora, vai transitar em julgado essa decisão dele? Não vai, porque esse recurso tem efeito obstativo, tá? Mas o efeito suspensivo não tem. Então, o processo vai embora. O processo vai continuar. Beleza? Ficou mais claro? Entenderam, pessoal? Vamos lá. Os demais colegas aí, entenderam o efeito suspensivo? Vamos lá. Quem mais está aí? Entenderam? Legal. Tá. Então, o efeito suspensivo, pessoal, imagine que o juiz determinou a prisão do teu cliente por uma dívida de pensão, tá? Que é a única possibilidade de prisão civil. Você faz embargos de declaração que não tem efeito suspensivo e fala, bom, agora o juiz vai ter que julgar esse embargo de declaração, meu cliente não vai ser preso. Vai ser preso, sim, tá? Porque ele não vai segurar o efeito dessa decisão dele,
Então tá, legal, pessoal. Beleza, legal. Tá? Bom, o comando contido não vai ser cumprido até o julgamento do recurso. Isso é efeito suspensivo. Eu vou segurar o cumprimento daquilo que o juiz determinou, tá? Ou mesmo o tribunal determinou, até que seja julgado esse recurso. Regra geral. Os recursos não possuem efeito suspensivo. Essa é a regra geral. Tá? O único recurso que, em regra, tem efeito suspensivo é o recurso de apelação. Quando eu tenho uma sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação, galera. Tá? Então, é o único recurso que você, protocolando ele, o recurso de apelação, você já tem efeito suspensivo. Tá? Então, quando você protocola um recurso de apelação, você tem efeito suspensivo, aquilo que o juiz determinou na sentença não vai ser cumprido, você tem efeito devolutivo, tá? Você devolveu, você transferiu ao tribunal a parte que você impugnou, e você tem mais um efeito que é o efeito obstativo, tá? Não vai fazer coisa julgada material. Então, olha só, pessoal, a interposição de um recurso, o recurso de apelação, até essa parte que a gente já estudou, ele tem 3 efeitos, tá? Então, são os 3 efeitos aí seguidamente, pessoal, ok? Bom, então a apelação é o único recurso dotado desse efeito. Professor, mas isso quer dizer, então, que na minha apelação... Ah, não, já eu volto aqui. Galera, eu vou fazer eu vou lançar mais uma aula para vocês, que a gente ainda tem 20 minutos ainda de aula. Espera aí. Segura aí que eu vou lançar mais uma no Zoom aqui, galera. Então vamos lá, pessoal. Vou fechar esse daqui.